O evento mais importante acabou agora há pouco em Brasília. Leonardo Sakamoto está aqui comigo e também a Carla Araújo, que está ao lado do diretor da Polícia Federal, Andrei Rodrigues. Carla, bem-vinda. Boa tarde para você. Boa tarde, Diego. Boa tarde a todos. Como você falou, a gente está aqui com o diretor da Polícia Federal, direto da Salão Verde. Ele participou agora do ato, né, da democracia inabalada. A gente ouviu os discursos aí dos presidentes dos poderes. E hoje a Polícia Federal, ela completou 23 fases da Operação Lesa Pátria, né, Andrei? Eu queria que o senhor fizesse um balanço de como foi a atuação nesse um ano da Polícia Federal e como é que o senhor responde às críticas de que falta pegar ali os financiadores desses atos, né, os executores, os peixes grandes que a gente costuma dizer. Obrigada pela entrevista. Obrigado. A operação não acabou, a operação está em curso e faremos tantas fases quanto for necessário fazermos. O que nós estamos trabalhando é com muita responsabilidade, com muito foco na qualidade da prova, para de fato apresentar ao Poder Judiciário provas contundentes de autoria e materialidade. Isso já levou a dezenas de condenações, apenas altíssimas, e a gente vai seguir trabalhando para que toda essa cadeia, todo esse elo, todas essas pessoas que tiveram alguma relação com esses atos criminosos sejam responsabilizados, independentemente de estatura política, social ou econômica. Portanto, a nossa resposta é com trabalho, muito trabalho. A exemplo da operação que fizemos hoje, 23ª fase, identificando financiadores, pessoas que instigaram esse ato, e assim nós seguiremos até identificar todos que participaram dessa ação criminosa. O presidente Lula disse ao UOL que quem queria o golpe já foi mapeado. Como é que tá? A gente vai saber quem mesmo organizou os golpes. E em relação ao ex-presidente Bolsonaro, a gente já tem elementos para indiciar o ex-presidente por incitação ao golpe? Eu não posso entrar em detalhes da investigação que tramita sob segredo de justiça. O que eu posso garantir, sem pessoalizar, é dizer que todos aqueles, e quando nós falamos em todos, a gente não exclui ninguém, que tiveram alguma participação nesse evento criminoso, serão buscados pela nossa investigação. E nós queremos apresentar ao Poder Judiciário provas contundentes daqueles que participaram desse ato golpista, para que então a Justiça atue e possa punir exemplarmente essas pessoas. O senhor costuma dizer que o tempo da investigação é diferente do tempo do jornalismo, né? Mas a gente consegue fazer uma estimativa de quando essas investigações vão acabar e quando a gente vai ter esses responsáveis maiores sendo penalizados? É muito difícil a gente determinar um prazo, até porque, veja bem, essa semana que passou surgiram novos fatos de divulgação, né, de atentados contra a vida do ministro do Supremo. Na semana retrasada, ou seja, abre-se uma nova investigação. Semana retrasada, recebemos também a nossa área de inteligência informações a respeito de uma pessoa que iria explodir o Supremo. Ou seja, nós vamos atuar independentemente desse prazo que muitos querem que encerre e acabe tudo. Citei 2 exemplos de investigações que começaram agora, há uma semana. Essa do ministro Alexandre de Moraes, então abriram uma nova investigação por essa coisa que ele falou de que pensavam em enforcá-lo. Isso já é fruto de apreensões de dados, de celulares, de conversas de redes sociais, que já fazem parte dessa investigação e que agora, essa semana, todos acompanharam, a divulgação de vídeos com um manequim enforcado, simulando como se fosse o ministro Alexandre. Eu estou só exemplificando. Eu estou dizendo que a cada semana, infelizmente, novos fatos surgem e, portanto, novas investigações surgem. E é importante a gente dizer que nós já encerramos dezenas de investigações. Tanto que já há condenações pela Suprema Corte de muitos desses que atuaram nos atos golpistas e com penas altíssimas, como devem ser para reprovar esse tipo de ação. Em relação à participação de militares, né? Também a gente vê que a gente viu aí o antigo comandante do Exército, o antigo comandante da Marinha, eles pareciam ali facilitar, de certa forma, o que aconteceu no dia 8, e a gente não vê ainda nenhum militar ser responsabilizado. Como é que a PF vê a participação dos militares e como, eventualmente, eles serão punidos? É preciso relembrar, nós já fizemos algumas fases da Operação Lesa Pátria com buscas e apreensões em residências de militares. Já fizemos prisão de oficiais das Forças Armadas.
Portanto, não é verdade que nós não estamos investigando, não estamos trabalhando em relação, repito, independente de ser civil, ser militar, de ser médico, ser jornalista, ser soldado, ser general, ser policial, quem tiver participação nesses atos, nós vamos buscar responsabilização. Portanto, respondendo muito objetivamente à pergunta, nós estamos investigando todos aqueles, e repito, independentemente de estatura política, social, econômica, ou seja civil, seja militar. E o Ministério da Justiça, o ministro Flávio Dino deve deixar a pasta essa semana e a gente está no momento na espera do presidente Lula na decisão, né? Duas questões. O senhor acredita que o ideal é que continue sendo o Ministério da Justiça e Segurança juntos? E o senhor é do time que torce para que o Ricardo Capelli permaneça no cargo, que ele está de forma interina agora? Ou acha que cabe ao presidente Lula essa decisão e ele saberá escolher o melhor nome? Eu sou defensor da unidade do Ministério da Justiça. Acho que o Ministério precisa ser uno, precisa ser forte, precisa ter investimentos, precisa ter estrutura, precisa ter recursos para que faça essa interlocução com o Poder Judiciário, com o Ministério Público, com as polícias e as secretarias de segurança dos estados, né, com a integração das polícias federais, com as polícias estaduais, com as guardas municipais e, portanto, advogo pela causa de um Ministério uno e forte. Em relação ao ministro, essa é uma decisão que cabe ao presidente Lula, eu não poderia aqui manifestar a minha opinião. O Sakamoto está lá no estúdio e ele queria fazer uma pergunta. Pode passar para mim, gente? Eu repasso aqui para o diretor, pode ser? Pode ser sim, Carla. Obrigado. Né? Vamos fazer esse teste. Saúde aí, meu nome, o Andrei. E é o seguinte, eu queria saber informações a respeito da colaboração premiada do Mauro Cid. A Polícia Federal estava buscando provas sobre a colaboração premiada. A colaboração premiada traz elementos colocando, o grupo de Jair Bolsonaro dentro dos atos golpistas. E eu queria saber a quantas anda esse processo de obter provas. Ok. Ele perguntou sobre a delação premiada do Mauro Cid, o ex-ajudante de ordens do presidente Jair Bolsonaro. Como é que está essa questão? Porque também na delação premiada a gente sabe que o indivíduo faz seus relatos e precisa comprovar depois. Em que pé está essa delação? Como é que a polícia está atuando para comprovar o que relatou o ex-ajudante de ordens do ex-presidente? Isso é um fato importante de se dizer, de se registrar, que a Polícia Federal, nessa investigação e atualmente na nossa gestão, atua com muita responsabilidade em relação às ações de colaboração premiada. Portanto, entendemos a colaboração como um meio de obtenção de provas, ou seja, tudo aquilo que é dito precisa ser com alguma outra medida comprovada. Então, a etapa que nós estamos, houve já a assinatura desse acordo, validada, chancelada pelo Poder Judiciário, e a fase que nos encontramos agora é exatamente essa, de corroborar aquelas afirmativas que estão na colaboração premiada. E a exemplo, a colaboração internacional, com medidas que já solicitamos via autoridade central dos Estados Unidos, com novos interrogatórios, enfim, com análise de documento e material já apreendido, fazendo todo o cotejo dessas provas para que a gente tenha, a partir desse caminho apontado pelo colaborador, a comprovação daquilo que está sendo delatado. E, portanto, é importante também registrar que os benefícios da colaboração só advêm ao colaborador se, de fato, aquilo se confirmar o que está sendo dito. Portanto, nós estamos trabalhando nesse caminho. E dá para dizer que está sendo comprovado ou ainda não? De fato, eu não posso entrar em detalhes aqui da investigação, da colaboração, mas o que eu posso dizer é que há muito trabalho, há uma equipe dedicada, não só esse caso, mas como todos esses casos que envolvem os atos antidemocráticos, para que a gente consiga, ao final, com muita qualidade, com muita responsabilidade, apresentar autoria, materialidade de todos aqueles que participaram da ação. Tá bem, Andrei, obrigado. Uma última questão, já que você falou de a cooperação de autoridades internacionais, eu me lembrei sobre o episódio do ministro Alexandre de Moraes no aeroporto lá de Roma. Como é que estão essas investigações? Os senhores receberam o material de lá e que pé que está essa investigação? Recebemos esse material, foi feita uma análise da nossa equipe, foi feito um relato e agora o inquérito, já foram ouvidas pessoas e o inquérito está em fase final agora de conclusão. Eu estimo, e aí é uma estimativa, porque de fato eu não conheço os detalhes, mas estimo que até o final desse mês, no máximo meados do mês que vem,
haverá uma conclusão desse inquérito. Tá certo. Muito obrigada, Andrei, pela sua entrevista. Obrigada, gente. A gente volta daqui a pouco aqui do Salão Verde.